Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao programa Universidade na Madrugada, um programa que é já patrocinado pela TV Assembleia Legislativa. Para todos que estão me assistindo, meu nome é Caio Bartini, eu sou responsável, sou professor da disciplina de Direito Tributário e vou conversar com vocês, de alguns aspectos relevantes sobre uma tributação que sofreu uma modificação agora recente, em 2016, e que acaba dando um impacto para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para aqueles que são, inclusive, prestadores de serviço, seja no município de São Paulo ou em qualquer outra municipalidade. Eu vou falar para vocês justamente a respeito das modificações constantes no ISS, no Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então, vamos, antes de mais nada, nos balizar juntamente com o que nós temos de legislação pertinente, para depois nós falarmos a respeito desse referido imposto e as alterações constantes da nova legislação. Veja, se você pegar a Constituição Federal e você abrir sua Constituição Federal no artigo 156, no inciso 3, você vai verificar que os municípios, bem como o Distrito Federal, eles têm competência para a instituição do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Esse imposto é um imposto de competência, então, dos municípios e do Distrito Federal, tendo como sua incidência a prestação de serviços que não estejam compreendidos no âmbito de serviços já cobrados pelos estados. São dois tipos de serviços que os estados cobram à luz do artigo 155, inciso 2 da nossa Constituição Federal, que é através do ICMS, que são dois serviços: o serviço de transporte, esse serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ou seja, deslocamento entre dois municípios de estados diferentes ou deslocamento entre dois municípios de um mesmo estado. Então, esse tipo de serviço é de âmbito de competência dos estados e do Distrito Federal através do ICMS. E aqueles serviços de comunicação que também encontram-se no campo de competência, no âmbito de competência do respectivo estado. Então, o ISS, ele incide sobre outros serviços, desde que não estejam compreendidos nesses dois tipos que já foram aí conversados com vocês: transporte e comunicação, sendo transporte interestadual e intermunicipal. Muito bem. A jurisprudência dos nossos tribunais superiores sempre manifestaram o entendimento no sentido de que os serviços que podem ser tributados de ISS, eles devem estar constantes numa lista anexa. Então, nós temos uma legislação de regência hoje, que é a Lei Complementar 116 de 2003, e essa lei, então, além de trazer os aspectos da incidência desse imposto, como que ele vai incidir, de que forma ele tem que ser cobrado, ele ainda vai alocar, numa lista anexa, quais são os serviços que devem ser tributados de ISS, desse referido imposto. Veja, se você pegar a lista anexa vai te trazer uma infinidade de serviços e atividades de serviços que devem ser objeto, então, de cobrança do ISS. E o STJ, num posicionamento que não é muito antigo, o STJ colocou da seguinte forma: ele falou, olha, os serviços que estão constantes na lista anexa fazem parte de um rol taxativo, ou seja, o município e o Distrito Federal somente estaria autorizado a cobrar o ISS dos serviços constantes na lista anexa, que o rol é taxativo. Entretanto,
nós temos um outro posicionamento que diz, olha, por mais que o serviço seja taxativo, ele admite uma interpretação extensiva. Mas, Caio, qual que é o motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça, então, entendeu que, por mais que o rol seja taxativo, admite-se uma interpretação extensiva? Existem determinados serviços que até mesmo pelo aumento, né, da própria sociedade, pelo engrandecimento da sociedade no seu caráter tecnológico, no surgimento de novos serviços, não dá para se colocar todo e qualquer serviço que está ali prestado. Então você vai verificar que muitos serviços que estão ali inseridos vêm com a expressão ao final congênere, ou seja, serviços tais e congêneres, ou seja, que faz parte daquele gênero. Por isso, o STJ então decidiu, falou, olha, esse tipo de serviço, ele é um serviço então, que está previsto naquele rol, então o rol é taxativo, mas ele admite uma interpretação extensiva. E a partir daí então só se podem tributar os serviços que estão então indicados naquela lista anexa. A nossa Constituição Federal, no artigo 156, no seu parágrafo 3º, vai indicar algumas situações pelas quais o ISS deve observar. Então, uma das coisas que a Constituição Federal coloca e traduz é, ora, o montante da alíquota, aquele percentual de alíquota do ISS, deve ser fixado através de lei complementar. Então, estabeleceu o limite máximo e o limite mínimo. Então, para você entender, cada município cria seu próprio ISS, desde que observe a mesma regra de incidência prevista na Lei Complementar 116. Cada município cria o seu, só que observa o mesmo regramento, ou seja, o esqueleto é o mesmo e esse esqueleto deve ser observado pelos mais de 5.570 municípios. Cada município, logicamente, vai estabelecer o seu critério de incidência, desde que observe os ditames dessa lei complementar. Maravilha. Só que veja o que a lei complementar fez. A lei complementar 116 de 2003, no seu artigo 8º, essa norma ela traduziu apenas o montante da alíquota máxima e coloca que a alíquota máxima a ser cobrada do ISS é de 5%. Veja, até então, os municípios observavam tal regramento. Bom, qual que é a alíquota máxima acerca do ISS? A alíquota máxima é de 5%. A partir daí, cada município, então, estabelecia o seu próprio limite máximo e mínimo, desde que observando, então, os ditames da lei, o máximo que poderia cobrar em todo o território nacional é de até 5%. Só que não se estabeleceu na lei complementar um limite mínimo. O que, em regra, uma vez que a lei complementar não trazia respeito, o que, em regra, a municipalidade fazia? Nós tínhamos uma previsão no artigo 88, inciso 1º e inciso 2, dos atos das disposições constitucionais transitórias. O artigo 88, os incisos 1 e 2 dos atos das disposições constitucionais transitórias, determinavam a possibilidade aí de se estabelecer um limite mínimo de 2%. Só que friso, isso não estava previsto na lista ou na legislação complementar de regência. Estava previsto nos atos das disposições constitucionais transitórias. Normalmente,
o que é que os municípios faziam. Eu vou te dar um exemplo típico de que nós vivenciamos aqui na municipalidade de São Paulo e com algumas municipalidades aos arredores aqui de São Paulo. O município de São Paulo colocava o seu limite, né, do valor do ISS em 5%, que é o limite máximo estabelecido pela lei. A lei não estabelecia mínimo. Só que se você pegava, por exemplo, a municipalidade de Barueri, Barueri chegava a colocar 0,5%, dependendo do serviço, 1%, 1,5%. Ora, eu te pergunto, o que as empresas prestadoras de serviços sediadas no município de São Paulo começaram a fazer? Migrar. Vamos todo mundo montar prestadora de serviço em Barueri. Por quê? O valor da tributação é menor, interessa para a minha atividade. E é interessante ressaltar o seguinte, você tem que analisar também onde que passa a ser devido o referido imposto. Porque dependendo da atividade desenvolvida, o imposto ele pode ser incidente tanto no local da sede do estabelecimento do prestador, quanto no local da prestação de serviços. Quem vai definir o momento correto e de que forma isso vai ser cobrado, quem é legítimo para a cobrança desse referido tributo, é o artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. Muito bem. Então, o aumento daquilo que você muitas vezes escuta, você fala assim, Caio, muitas vezes eu pego um noticiário e o pessoal está falando sobre guerra fiscal. Que diabo é guerra fiscal? Entenda, cada municipalidade, cada estado quer atrair investimento para o seu próprio território. Por quê? Porque isso é interessante. Eu aumento minha arrecadação, eu aumento o fomento de bens de consumo no meu território. Só que outros entes da federação, outros estados e outros municípios, cuja arrecadação passa a ser menor, acaba sofrendo com isso. E uma das considerações que a nossa Constituição Federal faz, no artigo 152, um dos princípios aí basilares no campo tributário, é dizer o seguinte, olha, nós não podemos estabelecer, os estados e os municípios, eles não podem estabelecer tratamento diferenciado entre si em razão da procedência ou do destino de bens e serviços, ou seja, a Constituição ela não autoriza com que o estado e que o município faça uma distinção só porque veio de tal lugar ou porque vai para outro lugar. Então a tendência é tentar o quê? Um tratamento mais isonômico possível, mais igualitário possível. E a guerra fiscal atrapalha isso. É óbvio, eu quero trazer investimento para o meu território. Só que isso não pode ser feito simplesmente com base em determinadas brechas legais. Por que eu digo isso? Porque a Lei Complementar 116, ela não estabelecia o limite mínimo. Então, cada município criava o seu próprio mecanismo de cobrança, ou o montante de alíquota que achava que melhor lhe aprovesse naquela situação específica. Algo que foi completamente rechaçado, né, em vários e reiterados julgados. Mas aí eu te pergunto, o município estaria errado por quê? Se não haveria ou não havia nenhuma previsão na lei complementar sobre o limite mínimo que ele poderia cobrar. Veja, isso era deixado às expensas do próprio município. A própria municipalidade, ela observava e falava, olha, eu acho interessante em tais serviços colocar uma alíquota de 2%, em tais serviços colocar uma alíquota de 1%, em tais serviços colocar uma alíquota de 0,5%. Então, cada municipalidade tratava da sua forma.
A guerra fiscal aumentava. Essa situação exemplificada que eu dei a vocês a respeito da municipalidade de São Paulo e Barueri acontecia em outros municípios espalhados em todo o país, até que nós tivemos a necessidade de uma mudança legislativa. Nós tivemos, no final de 2016, o advento da Lei Complementar 157. E uma das mudanças significativas que a Lei Complementar 157 fez, eu vou colocar algumas delas, mas a primeira foi: eu quero estabelecer a partir de agora o limite mínimo da alíquota do ISS. Qual é o limite mínimo? É o que já era praticado por alguns, observando os atos das disposições constitucionais transitórias. O limite era de 2% mínimo. Então, o que a Lei Complementar 116 ela fez? Limite máximo 5%, limite mínimo 2%. Até aí, alguns já tinham essa prática, mas eu te pergunto o seguinte: e aqueles municípios que adotavam um valor menor, ou seja, abaixo do limite de 2%? Olha a importância dessa lei complementar. Essa lei complementar ela diz o seguinte: a municipalidade, através do seu gestor público, não pode conferir qualquer espécie de incentivo, redução de base de cálculo, crédito presumido, alíquotas que sejam inferiores às previstas no artigo 8º, letra A, da Lei Complementar 116 de 2003, sob pena de estarem praticando atos de improbidade administrativa. Veja a importância disso. Até hoje, nós tivemos, prevista na Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, 3 atos de improbidade administrativa. Atos que importem enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 9º da Lei 8429 de 92, atos que importem em danos ao erário, era o que se previa no artigo 10 da Lei 8429 de 92, e atos que importem em afronta aos princípios básicos da administração pública. Esse previsto no artigo 11 da Lei 8429 de 92. Com a Lei Complementar 157 de 2016, houve a inserção de uma nova modalidade de improbidade administrativa. Ah, mas como assim uma nova modalidade? Que é aquela modalidade prevista agora no artigo 10, letra A, da Lei Complementar, aliás, da Lei 8429 de 92. A Lei Complementar modificou essa Lei 8429 de 92, que é ali, a Lei de Improbidade Administrativa. O que essa lei fez? Ela falou assim: olha, filho, a partir de agora, se você, prefeito, você, gestor da coisa pública, conceder alíquotas inferiores a 2%, conceder incentivos fiscais abaixo dos 2%, conceder qualquer espécie de isenção, anistia, qualquer forma de benefício que seja inferior a esse limite de 2%, você pratica ato de improbidade administrativa. Só que é óbvio,
Como é que ficam nesses casos os prefeitos ou as municipalidades que já colocaram, antes do advento dessa lei, que já colocaram um limite inferior? Por isso que a Lei Complementar 157 de 2016, ela estabeleceu um prazo para entrar completamente em vigor, é o que nós chamamos de vacatio legis, do período da publicação até a sua total vigência, de 1 ano. Então, olha, você tem até o final desse ano para readequar esse limite, para não conceder incentivo fora dos ditames da lei. Isso você não está autorizado a fazer. Porque se você o fizer, você pratica ato de improbidade administrativa, acarretando perda da função pública. Você pode aí, isso de 5 até 8 anos, né? A perda da função pública de 5 até 8 anos. Você pode ter multa de até 10 vezes maior que o próprio benefício. Quer dizer, foram colocados algumas isenções na lei de improbidade administrativa justamente para desestimular a prática dessa guerra fiscal. Essa situação que eu te coloquei foi uma das primeiras grandes mudanças que a Lei Complementar 157 de 2016 fez. Foi uma das mudanças. Uma outra mudança foi a questão da inserção de novos serviços a serem tributados. Lembra que eu disse a você, no início do nosso encontro de hoje, que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já tinha determinado, olha, só vai poder cobrar de ISS os serviços que estão previstos na lista anexa. Não está na lista, não pode ser tributado. Ou ainda, se o serviço fizer parte de um gênero previsto na lista, é possível cobrar. Por quê? Porque é um congênere. Então, aquilo que eu tinha dito a vocês, que o STJ já tinha também determinado que, apesar do rol ser taxativo, admite-se uma interpretação extensiva. Foram inseridos alguns serviços. Então, por exemplo, galera que curte horrores, jogos de tablets, celulares. Essas programações desses jogos, elas estavam fora da lista de serviços do ISS. Então a pessoa que criava essas startups para criar games dentro, estava fora. A Lei Complementar 157 de 2016 inseriu esse tipo de serviço, falou, olha, agora jogos, né, os games, os aplicativos que são feitos aí, utilizados em tablets, celulares, smartphones e outros congêneres, serão aí tributados de ISS. Então, atenção, se você tem alguma startup desse tipo, se você é aquele programador, quero fazer um jogo, quero colocar aí para ser vendido, então, a partir de hoje, do advento da Lei Complementar 157 de 2016, já está prevista na lista anexa de serviço. Esse serviço é tributado de ISS. Agora, algo que me chamou muita atenção, e vai te chamar atenção também, porque assim, a grande parte de nós nos utilizamos disso. Não existe aqueles serviços de streaming, de vídeos, que são colocados criptográficos, que você pode remotamente assisti-los, assim como ouvir músicas de uma forma remota. Você não pode fazê-lo. É o que acontece, por exemplo, em relação... Vou te dar 2 exemplos típicos que a grande maioria, a esmagadora maioria de nós conhecemos. Netflix e Spotify. Houve uma inserção pela Lei Complementar 157, na Lei Complementar 116, que estes serviços de streaming, Netflix, Spotify,
eles serão tributados de ISS. O que acaba por se discutir, é, primeiro, se esse tipo de atividade se configura verdadeiramente como a prestação de um serviço ou não, para poder ser tributado. E qual vai ser o posicionamento, então, dos tribunais superiores, que com certeza isso vai ser questionado por essas grandes empresas, sobre essa prestação do serviço. Eu digo isso por uma razão bem simples. Quando nós falamos de prestação de serviços, a prestação de serviços para fins de incidência de ISS consiste numa obrigação de fazer, mediante um esforço pessoal. Então, é o fazer mediante um esforço pessoal. Será que esses serviços de streaming, Netflix, Spotify, se dá apenas uma mera ou simples obrigação de fazer, ou importa aí também numa questão de transferência de know-how, transferência de tecnologia, pelo qual impõe também uma obrigação de dar? Porque é o que alguns discutem, falam, mas espera aí, esses serviços de streaming não é simplesmente uma obrigação de fazer, como se exige para a incidência do ISS, não. Exige-se também, nesse caso, uma obrigação de dar, o que descaracterizaria por completo a possibilidade da incidência do ISS. Meu querido, minha querida, sabe qual é o problema? Eu já vi isso acontecer. Isso já aconteceu quando se falara a respeito de franquias. A lei do franchise, a lei de franquias, a lei 8955 de 94, você tem lá um franqueador, você tem um franqueado, em que eles vão sempre estarem vinculados à chamada COF, né, a Circular de Oferta de Franquia. E a Circular de Oferta de Franquia é o documento principal onde vai estabelecer para as partes os deveres, as obrigações, a transferência de know-how, dentre outros. Ora, se você pegar um serviço de franquia, é a mesma coisa. Assim, a grosso modo, com as devidas proporções, digo mais, porque eu quero dizer o seguinte, num serviço de franquia, eu não tenho apenas uma obrigação de fazer. Num serviço de franquia, eu também tenho uma obrigação de dar. Eu tenho transferência de know-how. O franqueador transfere know-how para o franqueado. Ou seja, não é uma simples obrigação de fazer. Mesmo assim, olha o que o STJ fez. O STJ falou assim, ó, esse serviço de franquia, ele está previsto na lista anexa? Ele está previsto na lista anexa? O serviço de franquia está previsto na lista anexa? Não está. Então vai ser tributado de ISS. Entendeu o STJ que pelo fato de estar previsto na lista anexa já era suficiente para o seu campo de incidência. Veja, meu querido, minha querida, é um debate que está longe de acabar. E ainda vou ter oportunidade de voltar aqui com vocês e discutir sobre isso. Mas, independentemente dessas circunstâncias, veja, eu te falei algumas modificações que a Lei Complementar 157 de 2016 fez a Lei Complementar 116 de 2003 e, para aí, então, inclusive, conferiu a possibilidade de uma improbidade administrativa se colocar incentivos abaixo dos permitidos na própria legislação. E aí vem a dúvida, quer dizer então que não se pode conferir incentivo nenhum de ISS.
Quer dizer, nenhum incentivo fiscal a partir de agora pode ser concedido a respeito desse tributo. Não é isso. Não é isso. A Constituição Federal assegura a possibilidade da municipalidade conferir incentivos fiscais acerca do ISS. O artigo 156, parágrafo 3º do texto constitucional prevê isso, mas prevê de uma forma a observar o que a lei complementar diz. Porque é simples, querido, querida, veja, da nossa universidade na madrugada. Para mim e para você, incentivo fiscal é ótimo, não é? Pô, você está tendo uma isenção, você está tendo uma remissão, está tendo uma anistia, é fantástico. Por orçamento, isso é um cancro. Para o orçamento, isso é um cancro. E eu vou te explicar o porquê é. Porque enquanto um grupo de determinadas pessoas, por um prazo determinado, tem determinados incentivos fiscais, é óbvio que o governo tem que arrumar receita para fazer frente àquela renúncia que ele está dando. Se o governo te dá uma isenção, ele tem que simplesmente arrumar argumentos e artifícios de onde ele vai tirar dinheiro para cumprir com aquela receita que ele abriu mão. E isso muitas vezes acaba levando ao quê? A uma carga tributária maior para a mantença do incentivo fiscal para um grupo específico de pessoas. Eu vou te dar um exemplo disso. Vamos entender o que é uma isenção. A isenção é a dispensa legal do pagamento de um tributo. Então vem a lei, e a lei, naquela determinada circunstância, naqueles parâmetros, pode ser com prazo determinado ou não de duração, mas ela vai estabelecer uma dispensa no pagamento de um tributo, mediante observância daquelas condições. Se todo governante fosse seguir à risca a concessão de incentivos fiscais, eu vou te dar um exemplo de como que ela poderia ser feita, ou que deveria ser feita. Nós temos uma lei que é fantástica, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 11, no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14, vai determinar que quando um ente concede incentivo fiscal, por exemplo, uma isenção, a primeira coisa que ele deve fazer é um estudo de impacto financeiro orçamentário. Ou seja, você não quer conceder um incentivo? Quero. Qual é o impacto que isso vai gerar ao cofre público? Ah, eu vou te dar uma isenção. Perfeito, legal. Essa isenção vai gerar quanto de déficit no cofre público? Quanto de déficit no cofre? Então essa é a primeira coisa que vai ser observada, ou que deve ser observada. Um estudo de impacto financeiro orçamentário. Segundo, tem que se ter uma estrita observância à lei de diretrizes orçamentárias. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela tem que ser totalmente observada para que esse incentivo fiscal ele seja colocado. E, por fim, eu tenho que utilizar de medidas de compensação. Por exemplo, a indicação de uma outra fonte de custeio. Quer dizer, você vai me dar o incentivo? Legal.
Aí o governo tem que pensar o seguinte, tá, eu estou concedendo um incentivo aqui. De onde eu vou tirar recurso para poder alocar e para cumprir essa receita que era observada aqui? Quer dizer, se eu estou te dando um incentivo fiscal, eu estou abrindo mão daquela receita. Se eu estou abrindo mão daquela receita, leva-se em consideração que eu não vou ter dinheiro referente àquilo. Por um determinado prazo, muitas vezes por um prazo indeterminado. De onde eu tiro o recurso para cumprir aquela frente? Se você bem prestar atenção, a legislação ela coloca mecanismos eficazes até para que se concedam incentivos fiscais com responsabilidade. Só que muitas vezes, motivados por medidas meramente eleitoreiras, vêm governantes e concedem incentivos sem quaisquer observâncias de responsabilidade ao orçamento. Quer dizer, um determinado grupo de pessoas muitas vezes fica satisfeito com aquilo. Afinal de contas, eu estou sendo beneficiado. Só que você está sendo beneficiado de uma parte e se retirado completamente outro benefício de outra. Por quê? Porque eu te dou um incentivo, só que eu te aumento para poder fazer frente às despesas e eu te aumento a arrecadação. Agora, lógico, tem incentivos que já não vêm do próprio ente federativo. Tem coisas que a própria Constituição Federal coloca, como acontece, por exemplo, com a imunidade tributária. A imunidade ela é uma vedação constitucional que impede a incidência de tributos. Ou seja, o ente federativo, nesse caso, ele não está abrindo mão da receita porque ele deseja. Ele está abrindo mão da receita porque a Constituição manda. Eu vou te dar aqui alguns exemplos, algumas atividades, algumas situações em que a Constituição Federal veda a tributação, levando em consideração a questão do ISS. Por exemplo, o artigo 150, no inciso 6, na letra A da Constituição, diz que os entes federativos, eles não podem cobrar impostos entre si. Então, por exemplo, o município não pode cobrar ISS de serviços executados pela União ou de serviços executados pelos estados. E essa situação ainda se estende para as suas respectivas autarquias e fundações públicas. Quer dizer, então, os entes federativos eles não podem ser tributados de impostos, nem suas autarquias, nem suas fundações públicas, e depois de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 407.099 do Rio Grande do Sul, empresa pública e sociedade de economia mista, prestadoras de serviços públicos também que sejam essenciais ao funcionamento do Estado, não são tributados. E veja, não são tributados de impostos. Eu vou te dar um exemplo típico. Correios. Os Correios, eles não são tributados de ISS no que diz respeito ao serviço postal. Ah, porque o município não quer cobrar? Não, porque a Constituição veda. Outra situação que é uma vedação constitucional. Não se pode cobrar impostos sobre templos de qualquer culto. E aqui eu não estou fazendo qualquer espécie de alusão a esta ou aquela atividade religiosa. O Brasil é um Estado laico, leigo, não confessional. Nós temos religiões predominantes, mas nós não temos uma religião oficial. Já tivemos, com a primeira Constituição de 1824, a Constituição Imperial de 1824, mas a partir da primeira Constituição Republicana, em 1891, já não se fala mais, neste caso, de religião oficial. Então é pregar a laicidade do Estado. Templos de qualquer culto não podem ser cobrados de impostos. Ah, mas eu não concordo.
Isso é uma determinação constitucional. Muitas vezes a municipalidade deixa de arrecadar IPTU, deixa de arrecadar ISS, deixa de arrecadar ITBI, por questões o quê? Motivadas por uma decisão que a própria Constituição traz. Outra coisa, partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem finalidade lucrativa, que venham a atender exigências da lei, também estão imunes ao pagamento de impostos. Eu apenas estou te colocando alguns exemplos de situações pelos quais a municipalidade ela está concedendo incentivos. Não, não é ela. Quem está concedendo incentivos é a Constituição Federal. Não é a própria municipalidade. Agora eu chamo a tua atenção. Se o município quiser conceder incentivos, benefícios fiscais, o município tem que observar a lei de responsabilidade fiscal e principalmente agora em se tratando do ISS. Se ele quiser conceder redução de base de cálculo e incentivo fiscal, além dos limites fixados na Lei Complementar 116, vai tomar pau. Pelo simples fato que agora ele pode ser incluído como um praticante de um ato de improbidade administrativa. A ideia desse nosso encontro aqui não é esgotar tema. Porque, afinal de contas, a parte tributária ela é extremamente extensa, prolixa, dificultosa no Brasil. Não é isso. Mas a ideia é te propiciar o quê? Colocar uma pulga atrás da orelha. Falar, olha, não é pelo fato de eu não estar muito acostumado com a tributação que isso tem que passar ao largo, que eu não tenho que dar importância. Porque isso vai afetar a minha vida na sociedade e a sua. A tributação num país, da forma em que ela é aplicada, ela pode torná-lo viável ou inviável economicamente. Eu não preciso dizer a vocês que o nosso país está à beira de um colapso nas questões tributárias. Esse nosso tema, essas nossas informações em matéria tributária não devem parar por aqui. Não devem parar por aqui. Nós temos que fomentar os debates. Porque há uma necessidade de uma reforma tributária. A carga tributária, da forma que ela é colocada, ela acaba nos tornando quase que escravos do Estado na cobrança de tributos. Há uma necessidade urgente de uma reforma. Só que se a sociedade, se eu e se você não nos mobilizarmos, não verificarmos aquilo que nós temos em mãos, para poder debater com aqueles que têm o poder em mãos, nós ficaremos à mercê das decisões que podem ser tomadas em caráter eminentemente político. E não é o caso de uma sociedade como a nossa, de um consumo de massa. Nós temos, então, que nos mobilizar e temos aí que fazer o nosso papel. Nosso papel é de trazer questões relevantes e apresentarmos em programas como esse da Universidade na Madrugada e outros programas aqui da TV Assembleia, justamente com o intuito de fazer com que você tenha essa chama acesa e que não possa ser apagada para a discussão de questões importantes. Eu deixo aqui a todos vocês o meu abraço, espero que essas pequenas informações tenham sido importantes aí para o teu desenvolvimento, para que você consiga, então, a partir daí, tomar um pouco mais de cuidado, prestar um pouco mais de atenção nessas questões tributárias e, com certeza, numa outra oportunidade, eu estarei com vocês aí na Universidade na Madrugada, tratando de temas relevantes. Um forte abraço, obrigado pela tua audiência.